Olá, irmãos. Olá, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Presbítero Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero aqui hoje trazer uma história edificante, uma história poderosa. Vou falar a respeito do profeta mais conhecido da Bíblia, Isaías. Quero contar aqui um pouco da história desse profeta, usado por Deus, profeta poderoso, que até hoje nos instrui, nos orienta, é exemplo de homem de fé. Isaías, meu irmão, ele foi um dos grandes profetas da Bíblia, a qual a sua vida é registrada no livro que leva o seu próprio nome, lá do Antigo Testamento. Isaías, ele viveu ali, lá em Judá, né? O reino do sul de Israel. Isaías era da origem nobre, né? E chamado por Deus através de uma visão. Isaías dedicou-se a advertir ali e a consolar o povo. Segundo a tradição, Isaías morreu martirizado. Sua vida é uma lição de fé, sua vida é uma lição de justiça, esperança em Deus. Aleluia, Jesus. Olha, o contexto em que Isaías surgiu foi de grande crise política, grande crise social e espiritual também. Isaías estava ali dividido em dois reinos, né? O reino de Judá, em que ele vivia, né? E enfrentava ali ameaças externas do império, como a Síria, né? Internamente ali o povo se afastava de Deus, adotando ali a prática injusta e idólatras, né? A principal mensagem de Isaías, meu irmão, era um chamado ao arrependimento, um chamado à justiça. Isaías era advertir ali o povo de Judá sobre os julgamentos de Deus que viria se o povo continuasse ali no caminho do pecado. Mas também, meu irmão, trazer a mensagem de esperança, falando sobre a vida de um Messias. Eita glória! Jesus é o Messias que traria salvação, que traria restauração, restauraria o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, Isaías pregava uma fé verdadeira, que envolvia ali justiça social, que envolvia ali devoção sincera a Deus. Isaías, ele criticava a hipocrisia religiosa no seu tempo. Olha só, um dos momentos mais marcantes da vida de Isaías foi a sua visão de Deus no templo. Onde está isso, meu irmão? Lá em Isaías capítulo 6. Vai lá, tu vai ver. Meu irmão, eu não prego aqui coisa da minha cabeça não, aqui é Bíblia, tá bom? Onde ele foi chamado para ser profeta, né? Nessa visão de Isaías, Isaías reconhece a sua impureza e recebe ali a purificação, recebendo a missão de levar a palavra de Deus ao povo. Meu irmão, mas Isaías teve uma morte cruel, né? A sua morte, a Bíblia não traz detalhes direito, né? No entanto, uma tradição judaica afirma que Isaías foi morto durante ali o reinado do rei Manassés, sendo cerrado ao meio. A vida de Isaías, meu irmão, foi de dedicação total a Deus e ao seu povo, sendo ali uma das figuras centrais das Escrituras, por suas profecias sobre o futuro de Israel e a anunciação da vida de Jesus Cristo, o Messias, né? Eu quero trazer aqui para vocês, meu irmão, os principais acontecimentos que aconteceram na vida de Davi, de Isaías. Os principais acontecimentos na vida de Isaías. Primeiro acontecimento,
o chamado profético de Isaías. Isaías, ele teve ali uma visão de Deus no templo, onde ele foi ali purificado e comissionado para ser profeta, recebendo ali a missão de pregar ao povo de Judá. Segundo, profetizando em Judá. Isaías atuou como profeta no reino de Judá durante o reinado ali do rei Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, né? Isaías, ele advertia ali o povo sobre o juízo divino por suas idolatria e injustiça social. E ele clamou pelo arrependimento e falou: povo, se arrependam, em nome de Jesus, se arrependam. Conselhos ao rei Acaz. Olha, durante a invasão ali de Judá pelo reino de Israel e Síria, Isaías aconselhou o rei Acaz. Ele aconselhou o rei Acaz: confie em Deus. Em vez de você buscar a aliança política, confie em Deus. E ele também profetizou o nascimento do Messias através de uma virgem, né? E também o encontro com o rei Ezequias. Isaías, ele foi conselheiro espiritual ali do rei Ezequias, e intercedeu junto a Deus durante a invasão à Síria, profetizando a libertação do povo de Jerusalém. Também advertiu Ezequias sobre confiar demais em aliança estrangeira, como com a Babilônia ali, né? Não podia, meu irmão. E também a profecia sobre o Salvador. Isaías, ele anunciou a vinda de um Salvador, um servo sofredor que traria ali redenção e justiça ao mundo. Profecias interpretadas ali pelos cristãos como a vinda de Jesus Cristo. Eita glória! E também, meu irmão, mensagens de juízo e esperança. Isaías, além de advertência sobre o juízo iminente, Isaías também, ele proclamava ali a restauração futura de Israel. E ele também ele falava sobre o restabelecimento do reino de Deus. E por fim, a morte de Isaías. Bem, segundo a tradição judaica, Isaías foi martirizado pelo rei Manassés, sendo ali encerrado no meio. A vida de Isaías, meu irmão, foi uma vida marcada por devoção, foi uma vida marcada por coragem. Ele proclamava a verdade mesmo diante de perseguidores. Ele era perseguido, mas ainda assim ele proclamava a verdade, doa quem doer. Ele não temia retaliações, não. Ele pregava o evangelho, ele fazia a obra de Deus. Deus chamou ele para ele profetizar, então ele profetizava. Eita glória! O que podemos aprender então, meu irmão, com a história de Isaías? Vamos lá? O livro de Isaías, a vida e o livro de Isaías nos trazem ali uma lição importante para mim, para você, para todos nós. Isaías foi um profeta corajoso que viveu em um tempo de crise, quando o povo de Judá se afastava ali de Deus. Ele nos ensina, meu irmão, em primeiro lugar, a importância de sermos fiéis à nossa missão. Mesmo em tempos difíceis, Isaías foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem difícil, mensagem de arrependimento, julgamento, mas ele não desistiu, ele continuou firme, não desistiu. E outra grande lição é sobre confiar em Deus, mesmo diante de ameaças, desafios. Quando Judá enfrentava as invasões e dificuldades políticas, Isaías sempre orientava os reis e o povo em um Deus, em buscar um Deus de segurança e não uma aliança humana. Isso nos lembra, meu irmão, de colocar nossa confiança totalmente em Deus acima de tudo. Confio em Deus e nada mais, acabou o papo. Curto e grosso. Tem que confiar em Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque o homem nos decepciona. O carro quebra, a bicicleta quebra, o barco afunda. Deus não, está sempre ali alinhado com o propósito que Ele tem para nossas vidas. O livro de Isaías também traz mensagens de esperança. Mesmo ao falar sobre o juízo de Deus, o profeta sempre anunciava ali que haveria restauração e que um Messias viria para salvar o povo.
Essas promessas de Messias apontam para Jesus Cristo. Meu irmão, mostrando ali que mesmo em tempos de escuridão, Deus tem um plano de redenção, Deus tem um plano de salvação para todos nós. Eita glória! Além disso, meu irmão, além disso, Isaías enfatiza ali a importância da justiça social e da verdadeira adoração. Ele criticava o povo que seguia rituais religiosos, mas negligenciava os pobres, os oprimidos. Isso nos desafia a viver nossa fé de maneira prática, buscando justiça, ajudando os necessitados. A vida de Isaías nos ensina sobre perseverança, fidelidade. Deus é a certeza de que Ele está no controle de tudo. A fidelidade de Deus é a certeza de que Ele está no controle de tudo. Mesmo quando o mundo, meu irmão, ao nosso redor parece caótico, parece, nesse tempo agora de carnaval, meu irmão, a fidelidade com Deus, a fidelidade a Deus é a certeza de que Ele está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, Isaías, ele pregava sobre a vinda de Jesus Cristo, As profecias messiânicas de Isaías são algumas das mais profundas do Antigo Testamento, trazendo ali esperança para um povo de Israel e apontando ali para uma vinda de um Salvador. Aonde está isso, irmão Carlos? Lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 ao 7, tá bom? Ele profetiza aí, meu irmão, o nascimento de um governante divino. Ele fala bem assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías descreve aqui esse Messias com títulos que revelam aí sua natureza divina e missão. Ele fala: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha, essa profecia destaca a liderança justa e eterna que o Messias traria, estabelecendo aí um reino de paz que não teria fim. Então, meu irmão, o reino de Deus não tem fim. É paz eternamente. É paz, até umas horas. Eita glória! Outra importante profecia aparece em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 10, aonde Isaías fala de um renovo, do trono de Jessé, ou seja, um descendente de Davi que governará com sabedoria, justiça e equidade. Eita! Ele trará renovação e um período de harmonia para aquele povo. Mas a mais comovente aí é a profecia do servo sofredor. Aonde está, meu irmão Carlos? Isaías 53. Dê uma olhadinha depois aí. Isaías 53, o Messias é descrito como alguém que foi ferido pelas nossas transgressões. Um servo que em a sua humilhação e sofrimento carregaria o pecado da humanidade. Essa imagem de um Salvador que sofreu por amor ao povo é fundamental, meu irmão, para a compreensão da vinda de Jesus. Isaías cumpriu todas essas profecias e foi se cumprindo todas essas profecias. Eita glória! Agora, meu irmão, quero falar um pouquinho a respeito da morte de Isaías, sobre a morte de Isaías podemos falar pouco, porque a Bíblia não destaca. Embora a Bíblia não relate ali mais profundamente a morte de Isaías, a tradição judaica, o Talmud, afirma que Isaías foi martirizado durante ali o reinado de Manassés, sendo ali cerrado ao meio. Está lá em Isaías, tá lá em Hebreus, capítulo 11, 37, lá menciona martiréis que foram cerrados, provavelmente se referindo aí a Isaías. Amém? A morte de Isaías ilustra o custo do compromisso com a verdade de Deus.
Isaías foi fiel até o fim, meu irmão, mesmo quando isso significava enfrentar perseguições e morte. Isso nos desafia, meu irmão, a sermos fiéis em nossa caminhada com Deus, dispostos a sacrificar até a nossa própria vida por amor à verdade e ao chamado de Deus. Você ama a verdade e o chamado de Deus? Então, meu irmão, escute. Chamado profético de Isaías. Escute. Isaías foi chamado para ser profeta por uma visão impressionante de Deus no templo. Nessa visão, ele vê a santidade de Deus e sente a sua própria impureza, dizendo: ai de mim, um anjo toca seus lábios com brasas vivas, simbolizando a purificação. Esse momento destaca a necessidade de santidade para serviço a Deus, para serviço na obra de Deus. Isaías respondeu com prontidão. Ele falou bem assim: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Esse chamado nos ensina a reconhecer nossa fraqueza, meu irmão, aceitar o perdão de Deus e a nos dispor a servi-lo, mesmo sabendo que a mensagem nem sempre será aceita por alguns. Nem sempre será aceita por alguns, mas é o nosso chamado. Temos que pregar, temos que ministrar, temos que profetizar. Olha só o ministério profético de Isaías lá em Judá. Isaías serviu como profeta durante o reinado de 4 reis: o rei de Judá, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, os 4 reis de Judá, Isaías advertia o povo sobre a idolatria, a injustiça e a corrupção moral, chamando-os, aquele povo todo, ao arrependimento. Isaías nos ensina, meu irmão, a importância de sermos uma voz de verdade, uma voz de correção em tempos de imoralidade. Ele nos lembra que o verdadeiro arrependimento deve ser acompanhado ali por uma mudança de comportamento, especialmente em relação aos cuidados com os mais vulneráveis. Meu irmão, mesmo sofrendo muitas rejeições, Isaías se manteve firme em sua missão. Isaías profetizou a palavra de Deus ao povo. Ele não recuou, ele permaneceu firme, ele fez o que ele tinha recebido de Deus. Ele foi chamado para isso e ele fez. Eita glória! Agora Isaías dá conselho ali ao rei Acaz e ao rei Ezequias. Ele dá vários conselhos, mas durante a ameaça de invasão por Israel e Síria, Isaías aconselhou ali o rei Acaz. Ele falou assim: rei Acaz, confia em Deus, em vez de buscar apoio à Síria lá, não vai buscar não, confia em Deus. Ele profetizou o nascimento de uma criança chamada Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma promessa ali, meu irmão, de que Deus protegeria o rei de Judá, o reino de Judá, Acaz não ligou, ignorou o conselho e foi lá buscar aliança, ajuda política. Essa passagem nos ensina, meu irmão, a importância de confiar em Deus em momentos de crise e não em soluções humanas. Como eu disse lá no começo, confiar em homem, confiar em carro, confiar em bicicleta, confiar em barco, confiar em qualquer outra coisa, meu irmão, você tá no fundo d'água. Confia não, varão, confia não, varoa. Ela também aponta para a profecia messiânica, que se cumpre em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus conosco. Amém? Eita glória! Isaías também, meu irmão, teve uma relação importante ali com o rei Ezequias.
aconselhando o rei ali a confiar em Deus durante aquela invasão da Síria, Isaías orou fervorosamente a Deus, né? E Deus foi e respondeu milagrosamente, livrando ali Jerusalém. No entanto, quando Ezequias mostrou suas riquezas aos babilônicos, Isaías o advertiu de que isso resultaria na futura invasão da Babilônia. Então, meu irmão, quietinho, sai espalhando aí a riqueza não. Eu herdei aí uma fortuna, eu herdei aí, eu ganhei, eu conquistei, saiu aquele dinheiro, Quieto, é você e Deus. Fique em silêncio, é você e Deus. Esses encontros, meu irmão, nos ensinam que a confiar em Deus deve ser constante. A confiança em Deus deve ser constante. E não apenas ali em um momento de crise. Hoje estou mal, eu creio, Senhor. Hoje estou péssimo, eu creio, Senhor. Hoje estou enfermo, eu creio, Senhor. As portas estão fechadas, eu creio, Senhor. Não. É constante. Hoje estou bem, glória. Obrigado, Senhor, eu creio, Senhor. É assim, meu irmão. A humildade e a vigilância também são essenciais. Porque a falta de discernimento, meu irmão, pode ter consequências a longo prazo. Busque conhecer as histórias, busque conhecer Jesus, busque conhecer Deus, busque conhecer a respeito do Espírito Santo. Medite na Bíblia. Não vai ficar aí sem discernimento e sofrer as consequências, né? Glória a Deus. Aqui é um belo momento aqui para você entender um pouquinho da Bíblia, né? Não somente eu aí, mas tem outros vários profetas aí que pregam a verdade, que trazem histórias reais, né? Então, meu irmão, se inscreva aí no canal Presbítero Carlos Servo de Cristo. Se inscreva aí, acione o sininho de notificação e receba aí todo dia mensagens edificantes, histórias, devocionais, orações. Todo dia tem, meu irmão. O meu chamado é pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, através das redes sociais e pelo mundo afora aí, varão. Me segue aí, amém? Glória a Deus. Isaías profetizou o juízo, mas também profetizou esperança. Isaías, ele equilibrava ali a advertência de juízo com promessas de restauração. Ele anuncia que Deus puniria a rebeldia de Judá e das nações vizinhas, mas também promete restauração e paz futura para o povo de Deus. Isaías era um profeta tremendo, né? Essa mensagem de juízo e esperança nos ensina que Deus é justo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e deseja restaurar os que se arrependem. Irmão, eu pequei hoje, se arrepende, cai de joelho ali, meu irmão, fale com Deus, peça perdão. Deus vai ter misericórdia de você. Ele tem misericórdia de você. Amém? O livro de Isaías reforça que, mesmo em meio ao julgamento, Deus, ele oferece uma esperança final. Sim, uma esperança final. Um reino eterno de paz e justiça por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com você hoje. Um pouquinho da história desse profeta maravilhoso que é o profeta Isaías. Amém? Meu irmão, medite, estude a palavra, ore, tenha intimidade com o Senhor. Estamos chegando aí numa época terrível, né? Numa época terrível, que é a época de carnaval, onde muitos aí que estão aí começando, novos convertidos, até alguns antigos aí, né? Infelizmente dá uma tropeçada aí, né? E o inimigo, ele tá aí à solta, meu irmão. Ele veio justamente para isso, né? Para fazer crente tropeçar, né? Mas não seja crente não, meu irmão, seja cristão. Seja cristão, se apegue em Deus. Fica firme, meu irmão. Aqui, ó, você tem uma espada. Isso aqui você derrota qualquer carnaval. Isso aqui não tem carnaval, meu irmão, que aguente. Pegue, estude,
proteja. Vamos proteger a sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Olha, não esqueça, compartilha aí. Me segue aí nas redes sociais. Amém? Um abraço.